Próximo ciclo do mercado de alta do Bitcoin e das criptomoedas. Estamos próximos de um momento decisivo e nesse vídeo eu vou te explicar alguns fatores que eu, Matheus, recomendo para você prestar atenção e se preparar para o próximo ciclo. Então vem comigo, vamos assistir e vamos entender. Olá, meu nome é Matheus Braga e sou aqui do canal Rico com Cripto, onde eu te ensino de fato toda semana aí a como investir da maneira correta em criptomoedas. Então vem comigo nesse vídeo, a gente vai explicar exatamente sobre o próximo bull market do Bitcoin e das criptos e quais são os passos que você tem que ficar de olho para você não perder. Lembrando que muitas pessoas no último ciclo acabaram tendo um resultado absurdo, ficaram milionários. Alguns alunos meus, por exemplo, de consultoria, tiveram um resultado absurdo. Eu quero compartilhar alguns destaques aqui do que tá me chamando a atenção, que a gente pode estar muito próximo de um evento de rally de alta do preço do Bitcoin. Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando inclusive do Bitcoin até a casa dos $200 mil. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois, mas vem comigo prestar atenção em alguns pontos a mais que eu completei desse último vídeo, que eu acho que é importante para você entender o contexto e fazer seus investimentos no momento certo. O mercado de cripto começou a fazer fortes correções mais ou menos ali no final de 2021, início de 2022, com muita gente comprando topo de Bitcoin próximo dos $50, $60 mil, $70 mil, quando depois de um ano e meio de alta seguida. Então nós vimos o mercado começar forte a sua alta em 2020 até o final de 2021. E a partir daquele momento de 2022, muito por um fator que eu vou mostrar para vocês, que está se revertendo, nós começamos a ter uma queda muito forte do preço, tanto do Bitcoin como das altcoins. E a dor que muita gente tem é que acabou ficando presa lá atrás, comprando o topo, e talvez seja o seu caso. Mas para quem já vivenciou um ciclo inteiro, sabe que são pontos específicos que nos mostram que a gente está próximo do próximo rally de alta do Bitcoin. Então vamos entender o que aconteceu, o que está acontecendo, que me faz crer que estamos muito próximos disso. O primeiro ponto é sobre o início do bear market. Então nós tivemos o início do bear market por um quesito muito importante, que você está vendo aqui embaixo: inflação. Sim, a inflação americana, por exemplo, chegou a bater a máxima em mais de 40 anos. Então 9,1% é uma inflação que os americanos não estão acostumados. Isso fez com que o Banco Central americano, o Fed, começasse a aumentar os juros. Então esse aumento dos juros progressivo, ele é um exemplo que faz com que o Banco Central pressione a economia para regredir essa inflação. Só que tem um detalhe: isso começa a impactar os ativos, como o Bitcoin, como as criptomoedas, como as ações. Então nesse caso aqui, a gente começou uma forte correção, 2022 inteiro, até mesmo o final ali do último ano, e o início desse ano a gente começou a recuperar. Só que tem um detalhe: esses juros, eles fazem um impacto no mundo inteiro, tanto na bolsa americana, como no Bitcoin, como nas criptos, como eu falei, até mesmo um impacto reverso no ouro. E a gente tem agora um momento onde existe a recuperação dessa inflação, um movimento contrário. E é isso que a gente pode ver agora em breve. É o que eu vou explicar para vocês. A cada 45 dias, 60 dias, você tem ali uma reunião do Fed, do Federal Reserve, que a gente chama de FOMC, onde eles conseguem avaliar a inflação. A cada 45 dias, ou em média, nós temos ali de 45, 60 dias, uma reunião do Banco Central americano explicando sobre a inflação, se há ou não a recuperação, se há ou não um prognóstico melhor para essa inflação. Isso impacta diretamente, porque eles aumentam ou abaixam os juros. E nesse momento agora, nós vamos ter, quarta-feira agora, por exemplo, um ata do Fed falando sobre FOMC, esse relatório que é mostrado para os investidores, mostrando se vai ter aumento ou manutenção dos juros. Só que tem uma coisa: a gente viu o Bitcoin já tendo uma recuperação, chegando próximo aí dos $27 mil, e tem um detalhe: se os juros sinalizarem que eles vão começar a cair, eu vou mostrar para vocês que é provável que sim, a gente pode ter a recuperação dos mercados de bolsa, criptomoedas, no caso Bitcoin. Isso é embasado, gente, nessa quesito aqui, ó, da taxa-alvo de fundos do Federal Reserve. A gente falta um dia aí, no caso, para a próxima reunião, e o mercado já está precificando em 98% que não vai aumentar os juros. Ou seja, juros altos, eles afastam os investidores do mercado de risco. Eles atraem os investidores para renda fixa, que é mais seguro, é você deixar o seu capital. Só que se esses juros começar a sinalizar, as pessoas vão sair da renda fixa e vão voltar para o mercado de risco. Então a gente vê, principalmente com base nesse gráfico aqui, que a taxa de juros do Fed. Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu sempre falei que os juros deveriam ficar entre 5% e 6%, né? Com base no histórico, com base na pressão de diminuição da inflação. Lembrando que nos Estados Unidos, ano passado, nós tivemos uma alta de 9,1% da inflação, e que essa inflação já baixou bastante com base nesses juros. Então a gente deve ter uma sinalização de que esse 6% aqui pode ser um próximo de um teto. E na medida que a gente vê as últimas vezes que esse juros se manteve alto, na mesma medida que ele se mantém alto, ele também começa a cair de forma rápida. Então se esse 6%, 5,5% for um teto, isso se concretizar nessa reunião, a gente pode ter sim um efeito extremamente importante no preço do Bitcoin, que eu vou mostrar agora para vocês.
2016, junto com outros indicadores. Alguns indicadores associados a tudo isso que eu falei mostram que a gente já está num ponto interessante para o próximo rally. Um deles, por exemplo, é a média móvel, né, semanal de 200 semanas. E a gente vê que esse pontilhado aqui, que é o preço do Bitcoin, todas as vezes que chegou próximo dessa linha roxa, que é a média, ela esteve próximo de uma oportunidade de preço para os próximos anos. Olha só, 2015 foi um menor preço, né, dos próximos anos. Mesma coisa aconteceu em 2019, 2018 para os próximos anos e está acontecendo agora, no ano passado, 2022 e 2023. Então a gente está próximo realmente de um preço muito interessante por esse indicador. Outro indicador que chama bastante atenção, que pela saúde do Bitcoin, é isso daqui, ó, Bitcoin Hash Rate. Nós temos agora o recorde histórico da dificuldade de mineração. Para quem não sabe, o hash rate é a dificuldade de minerar Bitcoin. Então se torna cada vez mais caro, que é essa dificuldade em amarelo que vocês estão vendo. Isso protege a rede contra ataques. Quanto mais caro fica, mais oneroso fica para um hacker tentar atacar a rede do Bitcoin, ou seja, mais saúde na rede está acontecendo. E um fator extremamente importante para o próximo ciclo de alta é isso daqui, que eu considero um dos principais, que é os endereços ativos de Bitcoin, ou seja, os endereços de Bitcoin voltaram a ter uma grande alta nos últimos meses, pessoas movimentando Bitcoin, comprando e guardando para suas carteiras. A gente teve um pico agora em setembro, de agosto para setembro, principalmente com essa queda do Bitcoin, comprando Bitcoins e mandando para suas carteiras. Isso sinaliza, por exemplo, um efeito de holding, umas pessoas que querem comprar e acumular, acreditando de fato no próximo ciclo, que tem mais um detalhe importante. Faltam exatos 210 dias para o próximo halving do Bitcoin, né? A gente tem até esse reloginho, o Bitcoin Halving Clock. Ele marca, né, a quantidade média para o próximo halving, dependendo da validação de blocos, né? Até eu falei naquele último vídeo, eu recomendo vocês assistirem aqui em cima sobre isso. E tá estimado aí entre abril e maio do próximo ano, 2024, para nós termos o próximo halving. Para quem não sabe, o halving ele diminui a oferta de Bitcoin no mercado, tornando o ativo mais escasso, potencializando os efeitos de preço no ativo e que pode trazer o Bitcoin e as criptomoedas para cima. Certo, Matheus? Mas entendi a sua análise, a sua visão. Mas o que os analistas estão falando sobre o mercado nesse momento? Será que de fato é uma oportunidade para o próximo ciclo? Então vamos entender de novo. Gente, esse aqui é o Hack Capital, que é uns caras que de fato fazem umas análises muito interessantes há muito tempo no Bitcoin e que eu acompanho há bastante tempo e de fato são bem assertivos. Eles falam que de fato não há segredo no Bitcoin, estamos próximos de um próximo bull market. Mas de fato, para longo prazo é um movimento de otimismo, tá? Bullish. Agora, para meio termo, médio prazo, o que a gente poderia ver? Nesse gráfico de análise, a gente vê que eles marcaram umas oportunidades exatamente iguais, por exemplo, 2015, 2019 e 2023. Exatamente um ano antes do próximo halving, porque 2016 nós tivemos um halving, olha só, tá em azul. Em maio de 2020 nós tivemos outro halving e agora a gente vai para o próximo halving entre abril e maio do próximo ano. Ou seja, nós temos aí tudo para ter um movimento muito parecido desses últimos ciclos. E o que eles estão colocando? Eles estão colocando que esse movimento aqui, ele pode vir tocar, por exemplo, como 2015, novamente essa linha preta, que é uma linha de rompimento de tendência de baixa, iniciando uma tendência de alta, que já foi rompida, mas que precisaria o preço possivelmente vir tocar essa região para depois a gente continuar subindo. Então a gente tem uma possível última grande correção ou uma possível correção média mesmo, lembrando que estamos nesse momento em setembro e que o próximo movimento do halving seria em 2024. Importante lembrar que o mercado, ele acaba precificando antes também, né? Lembrando que os movimentos de rally de preço geralmente acontecem antes mesmo do halving, porque o mercado já começa a se antecipar para esse movimento. Tudo bem, entendi, Matheus, em relação ao Bitcoin. Mas e para as altcoins, por exemplo? Qual seria um movimento interessante para as altcoins, para a gente ver o interessante acumulação de algumas altcoins que tem potencial? Qual é o principal indicador que eu posso observar para me preparar para o próximo ciclo? Então vem comigo. Esse aqui, gente, é um gráfico pessoal, inclusive de estudo meu, da dominância do Bitcoin. Então esse é um gráfico que você pode colocar no seu TradingView de graça, que é o Market Cap BTC Dominance Percentual, né? Ou seja, você tem um percentual de dominância do Bitcoin. Isso aqui quer dizer que é um gráfico onde mostra o percentual de dinheiro se está no Bitcoin ou se está nas altcoins. Então nesses momentos de grandes correções de bear market, o que a gente geralmente vê? 2018, por exemplo, inteiro, até antes do halving, o que a gente viu? A dominância do Bitcoin subindo. Isso quer dizer que as altcoins estão derretendo? Sim, mas não necessariamente próximo do halving. No início do bear market, a gente vê um derretimento das altcoins, mas quando chega no próximo do halving, olha o que acontece. O movimento de dominância ele já começa a ter um enfraquecimento. E a gente começa a ver que as pessoas buscam agora mais risco, porque eles acreditam que o ciclo de alta vai acontecer. Então 2020 é um parâmetro extremamente interessante para a gente observar, por exemplo, o que pode acontecer em 2024. Então essa dominância está subindo do Bitcoin, isso quer dizer que as pessoas estão preferindo o Bitcoin nesse momento, mas assim que a gente chegar muito próximo, por exemplo, no final desse ano, já para o próximo ano, 2024, próximo do halving do Bitcoin, que é essa linha tracejada amarelo na vertical,
geral, o que a gente pode observar? As altcoins, sim, também estão muito próximos de um possível grande fundo de mercado para o próximo ciclo. Isso não anula, por exemplo, você ir comprando, fazendo seu DCA, seu Dollar Cost Average, compra média ou semanal ou mensal, mas que isso indica que estamos muito próximos de acontecer. Tanto é que nós batemos nas últimas semanas o alvo de 50% de dominância. Isso não acontecia desde maio de 2021. Fazia 2 anos, praticamente mais de 2 anos, que nós não batíamos essa região. Essa dominância do Bitcoin subindo significa isso. As pessoas estão buscando primeiro pro Bitcoin, mas quando nos aproximarmos do halving, as altcoins tendem a ter uma grande performance. Esses são fatores extremamente importantes que você vai observar na sua vida dentro do mercado. São indicadores de saúde de mercado, são indicadores de economia que você vai levar para sempre aí com você e que me fizeram no último ciclo, por exemplo, ter uma análise de início de bull marketing. E vai se repetir muito provavelmente porque os mercados eles tendem a repetir historicamente padrões anteriores. Lembrando que macroeconomia ele é fundamental para a gente entender o todo antes da gente fazer nossos investimentos. Na minha opinião, a gente tem bons preços nos ativos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, né? Se inscreva no canal e não me siga no Instagram. @MatheusFelipeBraga tá aparecendo aqui para vocês. Vocês vão me seguir lá para conteúdos diários sobre criptomoedas e também aqui no canal 3 vídeos por semana te ensinando a investir no mercado de cripto, tá bom? Então, eu te vejo no próximo vídeo e assista esse vídeo aqui que vai te ensinar de fato a como identificar também indicadores para o Bitcoin, para o mercado cripto, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo.